Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Estamos a iniciar mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Nós, ao iniciarmos este itinerário quaresmal, somos convidados pela Igreja a meditarmos nas tentações. O primeiro domingo da Quaresma fala precisamente sobre esse tema. Nosso Senhor é tentado no deserto. Também todos os dias, ao rezarmos o Pai Nosso, nós pedimos: e não nos deixeis cair em tentação. Mas afinal, o que é a tentação? Será que ela é para todos? Ou haverá pessoas que são imunes à tentação? Então hoje iremos abordar este tema que é transversal a todo o ser humano. Todos nós somos tentados. O ser humano progride na medida em que é colocado diante de uma situação de desafio. Isso é uma coisa que é evidente. E é para isso que existem os exames nas escolas, os testes. E é por esse mesmo princípio que Deus, Nosso Senhor, permite que sejamos tentados. Ele permite isso para progredirmos na virtude, ou seja, na prática do bem. Essa é a escola da vida. E é na tentação que nós vamos provar a Deus a nossa fidelidade. A tentação é o quê? A tentação é toda aquela sugestão interior que incita o ser humano a pecar. Essa sugestão pode proceder tanto de causas internas como externas. Ou seja, ela pode provir, por um lado, da nossa inclinação natural para o mal, que todos nós temos, mas normalmente há o tentador. Satanás, que significa precisamente isso, procura esse momento de debilidade para nos pegar, como nos adverte São Pedro. Sede sóbrios e vigiai, porque o demónio, o vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Naturalmente que Deus não deseja o nosso mal, mas Ele permite a nossa fraqueza. Permite para que eu prove o meu amor por Ele. Pois é na fraqueza que Ele há de revelar o seu poder, como nos afirma São Paulo. Então nós compreendemos que é necessário que haja provações. Diz a Escritura que, tal como o ouro e a prata, que são provados pelo fogo, ou seja, são purificados no crisol, assim também nós somos purificados por meio das tentações. Pois afinal, pensem só um pouquinho. Se o ouro e a prata não fossem submetidos ao fogo, como é que eles seriam purificados? E como é que nós poderíamos saber que tanto o ouro como a prata são metais preciosos? É só pelo fogo. E assim também. Como é que nós sabemos quem nós somos? É só por meio da provação. Bom, em primeiro lugar, é preciso saber que a tentação existe porque existe a lei. Ou seja, a nossa razão conhece a lei e nos instrui sobre o bem a praticar. E a tentação é precisamente o momento em que nós somos inclinados a infringir essa lei. E todos nós somos tentados. Naturalmente que a tentação aplica-se a qualquer lei, mas particularmente à lei de Deus. Mas há muitas pessoas que dizem, e às vezes até católicos, hélas, que nunca são tentados. Pois então fiquem a saber. Se há realmente pessoas que não são tentadas, só há dois tipos de pessoas que não são tentadas. As crianças, porque ainda não têm o uso da razão, e os dementes, que são aqueles ou que já são muito idosos, ou que são até pessoas doentes mentais, que perderam o uso da razão. Tirando estas duas situações, todos, mas todos os que temos o juízo no lugar, todos nós somos tentados. Um católico dizer que nunca é tentado é mais ou menos demonstrar que não conhece os mandamentos da lei de Deus. Seria mais ou menos como, como um condutor que tem X anos de condução, já conduziu milhares de quilómetros, mas diz que nunca tive a mínima propensão para infringir uma lei de trânsito. Isso é impossível. Quem é que nunca teve a tentação de passar um sinal vermelho ou de passar um traço contínuo? Quer dizer, se nós fôssemos ouvir alguém dizer uma coisa dessas, era sinal de que não conhecia as leis do trânsito. Ora, assim também é connosco. Se nós dizemos que nunca somos tentados, significa que não conhecemos os mandamentos. Tão simples quanto isso. Claro, não mato, não roubo.
mas faz milhentas outras coisas. Eu não conheço, basicamente não conheço os mandamentos. A nossa vida é uma grande prova. São Paulo vai nos dizer isso quando dá-nos aquela ideia da corrida, dos atletas. Ele diz que numa corrida muitos correm e vós, caríssimos irmãos, correi para alcançardes a meta. Agora, que meta é esta? É muito simples. Para nós católicos, a meta é identificar-nos totalmente com Nosso Senhor, com o nosso Salvador. É sermos essencialmente cristãos. É fazermos-nos cristãos. Sermos santos, sermos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Agora, como é que eu alcanço essa meta se eu não sei o caminho? E qual é que é o caminho? Diz a Escritura. É guardar a palavra, guardar os mandamentos de Deus. E São João vai dizer, é São João Evangelista, se não guardarmos os seus mandamentos, somos mentirosos. Agora, porquê que isto acontece connosco? Porquê que caímos nesta contradição? É que por mais que o ser humano tenha bons propósitos, por mais que tenha boas intenções, cresce cá dentro muito joio no meio do nosso trigo. E Nosso Senhor adverte-nos que o joio é uma plantinha que finge ser boa. Ou seja, ela disfarça-se de trigo. Isso é propriamente a tentação. Ou seja, dentro do católico há essa tentação de achar que há certas coisas que já têm a aparência boa e então não precisamos de algo mais, não precisamos chegar até esse objetivo, ser santos, que exagero. Mas nem toda a gente precisa ser santa. Mentira. Então, grande tentação dos católicos, não procurar a perfeição. Quantos batizados são assim? É a tentação de quê? No fundo é a tentação de correr à toa, por critérios próprios. Eu acho que não preciso. Ou seja, não tenho um objetivo claro na vida. Eu estou a correr fora da pista. E muitas vezes, é triste, mas é preciso dizer, há muitos que acabam por viver como ateus práticos. É assim. Bom, as tentações opõem-se naturalmente às virtudes. Ou seja, nós somos convidados à prática de certas virtudes e as tentações são infringirmos a lei, não praticarmos o bem, não praticarmos a virtude. Então, contra a fé, por exemplo, nós temos duas tentações. Ou a descrença, ateísmo, ou, por outro lado, a superstição. Contra a esperança, nós temos o desespero, ou, por outro lado, também temos a presunção. Contra a caridade, nós temos a falta de caridade, falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus. Contra, por exemplo, a fortaleza, nós temos a pusilanimidade, ou seja, a fraqueza de alma, nós temos a preguiça, etc. Enfim, e poderia enumerar aqui dezenas e dezenas de tipos de tentações. E o demónio aproveita-se das nossas fraquezas, ou seja, das nossas más tendências, do nosso vício capital. Tal como um capitão que procura entrar dentro do castelo inimigo, o demónio ruge, como dizia São Pedro, à nossa volta, à volta do nosso castelo e procura o ponto fraco. E então, normalmente, as nossas tentações são o demónio tentar entrar por esse ponto fraco. Como é que, então, se dá o processo da tentação? É um processo natural para que o demónio consiga fazer com que eu faça aquilo que eu sei que é mau, que é pecado. E este processo normalmente são três fases distintas, mas que na hora da prática nós nem conseguimos distinguir. Então, em primeiro lugar, a tentação instiga os nossos sentidos internos. Vem-nos pelos sentidos, mas instiga os sentidos internos. Principalmente a imaginação, sentimentos vários. Então, sentimentos, por exemplo, de sensualidade, sentimentos de inveja, sentimentos de soberba, de ódio, etc. Então, primeiro, sentidos. Em segundo lugar, a tentação enfraquece a nossa vontade. Ou seja, ela torna a nossa vontade frouxa, débil. E, finalmente, é o terceiro ponto, ela vai enganar a nossa inteligência com ilusões. Quer dizer, a tentação vai ludibriar, ou por meio da tentação, nós iremos ludibriar o nosso entendimento, criando justificativas ou sofismas. Então, por exemplo, alguém que ofende um outro e diz: mas ele merecia ouvir isto, porque afinal de contas ele é um orgulhoso. Mas eu disse todo tipo de baforadas, todo tipo de blasfémias. Eu tenho o direito de dizer blasfémias e palavrões?
só porque o outro fez qualquer coisa? Então ele tem o dever de ouvir a verdade, mas que verdade é essa? Que eu tenho o direito de ofender a Deus para que o outro ouça a verdade e reconheça o erro? Então eu justifiquei para mim mesmo. Ou então, por exemplo, o ladrão que vai roubar e pensa assim, o sujeito é tão rico, que ele nem vai perceber que eu lhe roubei tal coisa. Então, o ladrão cria a ilusão, no caso concreto do ladrão, cria a ilusão de que, tendo justificado, ou melhor, tendo explicado o que fez, ele então pode justificar o seu pecado. Então, nós podemos ver que são 3 fases distintas, mas que misturam-se muito rapidamente. Primeiro, instigação dos sentidos. Depois, a imaginação, ou a excitação das paixões, que vai enfraquecer a nossa vontade. E, finalmente, a pessoa precisa justificar para si mesma o que é que ela vai fazer, porque ela sabe que vai fazer um pecado, vai fazer uma coisa errada. Então, por exemplo, agora na Quaresma, nós temos tempos de jejum, tempos de abstinência. Então, imaginemos uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que está a praticar o jejum, mas passa pela cozinha e sente o cheiro de um delicioso croissant que está no forno. O que é que vai acontecer? A vontade dela, o desejo de fazer o jejum vai diminuir, porque ela ficou com o desejo de quebrar o jejum comendo o croissant. O que é que ela precisa fazer para isso? Ela só precisa arranjar um pretexto para quebrar a lei do jejum. E o pretexto vai ser então o sofisma. Ela vai mentir para si mesma, vai ludibriar a sua própria consciência. Bom, 2 são os principais pecados com que o demónio nos tenta. Principais, porque há muitos outros. O pecado de espírito, que é o orgulho, e no qual se incluem muitos outros pecados, como por exemplo a inveja. E o pecado da carne, que é a sensualidade. Então, grosso modo, nós somos assim, maioritariamente tentados por esse modo. E são terríveis, muitas vezes são terríveis as tentações. Mas vejam que São Tomás, coisa curiosa, ele diz-nos que Nosso Senhor no Pai Nosso ensina-nos não a pedir para não sermos tentados, mas ensina-nos a pedirmos para não cairmos em tentação. Ou seja, não tirar a tentação, mas não cair na tentação. Porquê? Porque se o homem vence a tentação, então ele há de merecer a coroa. O céu é para os que lutaram por Nosso Senhor. E por isso mesmo, é por essas razões que Nosso Senhor quis ser tentado no deserto. E diz São Tomás que foi para que ninguém, por mais santo que se julgue ou que seja, se sinta seguro e se sinta imune à tentação. O próprio Catecismo vai nos dizer aqui que o não cair em tentação envolve uma decisão do coração. É muito curioso. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, para uns pode ser o álcool, tendência. Se a pessoa, é o tesouro dela, é enxafurdar-se no álcool. Para outros pode ser o orgulho, para outros pode ser a impureza. Podem ser incontáveis tentações. E evidentemente que eu já tenho de ter sempre um pé atrás em relação a essas situações que me farão tentar. E o que é preciso então fazer para eu vencer as tentações? Muito simples. Nosso Senhor já nos deu o exemplo. Rezar. Sem a oração é impossível, mas impossível vencer sempre as tentações. Pode ser que de vez em quando eu consiga até, com um esforço próprio, mas permanentemente é impossível. Aliás, conta-nos a geografia que na vida de Santo Antão, este grande santo foi acometido por uma fortíssima tentação. E ele rezava insistentemente e pedia a Deus que o impedisse de cair. A luta estava cada vez mais difícil, uma luta atroz, e parecia-lhe que Deus estava completamente ausente, ou seja, Deus tinha-se afastado, ele estava sozinho com o demónio. E quando a tentação cessou, Santo Antão perguntou: Senhor, mas onde é que estavais quando eu chamava por vós? E Deus respondeu-lhe: Meu filho, eu estava no fundo do teu coração a resistir. Então, assim também devemos proceder cada um de nós, no momento da tentação, rezar e confiar que Deus está junto de mim, a dar-me forças. Mais do que isso, nós devemos também, além da oração, devemos vigiar para não cair a tentação. Porque lá está a questão do coração. Onde estará o meu coração? Onde estão os meus desejos?
cuidado, ali vai estar o princípio da minha tentação. Então é não dar pretexto. E com isto nós vemos que é uma batalha. Mas como é bela essa batalha? É a batalha da vida, é a batalha contra as nossas más inclinações, é a batalha contra o demónio, o mundo e a carne. E nós sabemos que Deus, como nos diz aliás São Paulo, Deus não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças. Claro, Deus é Pai e Deus quer que nós cheguemos pelas cruzes, pelas provas, à luz, ao céu. Per crucem ad lucem. E então, é pelas tentações da vida, suportadas com amor e ultrapassadas pela graça de Deus e na confiança em Nossa Senhora, que nós poderemos vencer as nossas batalhas e poderemos vencer todas as tentações. E com isso, nós poderemos chegar à nossa meta, a Deus, à santidade. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos dê forças neste tempo de Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.